Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais uma discussão importante que nós vamos travar aqui para divulgar conceitos científicos que vão nos ajudar a compreender o que são as classes sociais. Bom, a melhor maneira da gente pegar e começar essa discussão é através da discussão baseada nessa definição, que é a melhor definição do que é uma classe social. Essa aqui é uma definição científica, tá? Uma definição materialista, dialética e histórica. Porque se não for uma ciência materialista, dialética e histórica, e aí uma ciência idealista, aí não é ciência, é pseudociência. Tá bom? Isso aqui não é pseudociência. Aqui nós estamos discutindo a realidade como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, ok? Uma realidade que está sempre em movimento, uma realidade que tem uma fundamentação histórica. Então, para a gente compreender esse importante tema, né, o que são as classes sociais, nós vamos começar por essa definição aqui, ó. Chamamos classes sociais a grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si pelo seu lugar num sistema de produção social historicamente determinado, pela relação com os meios de produção, pelo papel na organização social do trabalho e pelo modo de obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social de que dispõe. As classes sociais são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro grupo, né? Graças ao fato de ocuparem um lugar diferente num regime determinado da economia social. As classes sociais, elas devem ser entendidas como algo historicamente determinado, não existiram sempre, né, e nem existirão eternamente. Elas estão ligadas a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção social de uma sociedade ou cultura. Ao longo da história da espécie humana, né, do Homo sapiens sapiens, cada modo de produção produz e reproduz suas próprias classes fundamentais ou dão novas determinações às classes provenientes dos modos de produção e culturas precedentes, aquele modo de produção que veio antes, tá? Então, assim, para discutir, né, o nosso modo de produção atual, que é o modo de produção capitalista, né, e as classes sociais que existem dentro desse sistema econômico, a gente vai partir dessa definição. Ok? Não precisa se preocupar em copiar aqui da tela, porque eu vou colocar essa definição aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá também eu vou colocar o link para todos os livros, as recomendações de leitura que eu vou fazer, vai estar tudo lá, tá? Não se preocupa não, porque sobre esse tema aqui você vai ter um farto material para você iniciar os seus estudos ou para você se situar melhor, entender melhor essa questão, tá bom? Do ponto de vista científico. Tá bom? Do ponto de vista científico, materialista, dialético e histórico. Respeitando a realidade como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, ok? Então, eu vou pedir para você, né, já que a gente já está aqui no vídeo, eu vou pedir para você, né, correr lá e curtir. Vai lá e curte, compartilha, né, vai lá, dá uma ajuda para a gente, inscreva-se no canal, tá? Comente, faça suas perguntas aqui no chat do vídeo, tá? Você pode fazer suas perguntas, você pode abrir uma discussão, você pode concordar, você pode discordar, porque aqui a gente está usando o método científico. E no método científico, depois que a gente expõe as nossas ideias, a gente abre para que elas sejam discutidas e questionadas livremente, para que a gente possa tentar fazer com que o conhecimento científico avance. Isso aqui não é religião, né, onde é proibido você discutir. Então, curte, compartilha, inscreva-se no canal para dar mais relevância para o nosso canal e fazer com que essa discussão atinja o maior número possível de pessoas. E, claro, se você puder, ajude a causa da alfabetização científica e da divulgação científica no Brasil e no mundo, né? Você pode doar agora qualquer valor, tá? Você pode doar aqui pelo nosso pix.ricardo.tristão@gmail.com, tudo sem acento, tá bom? Você pode ir lá no seu aplicativo do seu banco, né? Você pode digitar a nossa chave Pix, ou então você pode só pegar e apontar aqui para o QR Code, né? O QR Code que está aqui do lado, aqui, ó, e você vai, né? Ver lá o meu nome com a chave Pix, e aí você pode fazer a doação que você quiser, tá bom? Doe quanto você quiser, e se você também não puder doar nada,
não puder fazer nenhuma doação, né, eu peço a você que continue estudando, não desista não, entendeu? Aqui, ó, aqui é o QR Code para fazer a doação. Mas se você não puder doar, tudo bem, o importante é que você assista esse vídeo quantas vezes for necessário, que você compreenda essa definição e a partir disso a gente possa avançar no conhecimento científico que vai te ajudar muito na sua vida. A galera que está fazendo o Enem agora, o Exame Nacional do Ensino Médio, isso aqui cai no Enem, tá? Isso aqui é a questão certa do Enem. Então, entenda esse conceito, aprofunde os seus estudos, tá bom? Porque isso aqui vai te ajudar muito. Eu preparei uma arte aqui para ver se facilita ainda mais a nossa discussão e o nosso entendimento sobre essa questão tão importante. Bom, quando a gente fala em classes sociais, na nossa sociedade, a gente tem que lembrar que a nossa sociedade ela vive atualmente um sistema econômico capitalista. Ou seja, nossa sociedade vive no capitalismo, ok? E no capitalismo, as classes sociais, tá? Quando a gente está fazendo essa discussão, a gente tem que primeiro destacar que, né, existem no sistema capitalista duas classes fundamentais. Né? Existem duas classes principais, tá bom? Você tem a classe dominante, que é a burguesia capitalista, que é a detentora de todo o poder na nossa sociedade, tá bom? A burguesia capitalista, a classe dominante burguesa, ela é a detentora de todos os meios de produção da riqueza da sociedade, tá? Então, no capitalismo nós temos a classe dominante, que é a burguesia capitalista, e todo o resto a gente pode chamar de proletariado, tá bom? Todas as classes que tiver, né, no restante da sociedade, a gente pode nomear ela de classe dominada ou proletariado. São as classes dominadas da nossa sociedade. Agora, por que proletariado? Né? É porque as pessoas elas não são donas dos meios de produção da riqueza da sociedade. Elas só têm a sua própria força de trabalho, né, para vender. Tá bom? A força de trabalho física, a força de trabalho intelectual, entendeu? Então, assim, capitalismo é dividido em duas classes sociais principais. A classe dominante, da burguesia capitalista, e a classe dominada do povão, que é o proletariado, tá bom? Que envolve todas essas classes que eu estou mostrando aqui, tá? Você tem a classe dominante e o resto aqui é tudo classe dominada, tá bom? E a maioria do proletariado, ele está aqui, ó, onde a setinha amarela está mostrando aqui, ó, como classe dominada, mais de 90% das pessoas fazem parte desses estratos mais pobres e mais miseráveis do proletariado, ok? Né? Geralmente aqui a maioria das pessoas ganha em torno de um salário mínimo ou menos, o que, né, já caracteriza, né, que o povão está todo aqui, ó, onde está o carinha da bandeirinha vermelha lutando aqui, né? A bandeirinha vermelha que representa, o vermelho aqui representa o sangue do povo que foi derramado lutando por liberdade. E por que o povo estava lutando por liberdade? Por que as classes dominadas lutam por liberdade? Né? Elas lutam por liberdade porque o sistema capitalista, quando ele se conforma dessa maneira, né, ele acaba, na prática, sendo um regime que se baseia na escravidão assalariada. Tá? Então, todo o sistema capitalista, eu também posso caracterizá-lo como um sistema que se baseia na escravidão assalariada. Ou você acha que um salário mínimo de R$ 1.500, ou um pouquinho mais, né, é algo digno de se dizer que a pessoa é livre. Né? No sistema capitalista, ou você se submete ao regime, ao sistema capitalista de escravidão assalariada, ou você é livre para não trabalhar e morrer de fome, morrer à míngua pelas ruas, como a gente vê acontecendo em massa o tempo todo, hoje em dia, no sistema capitalista. Tá? Não só nos países mais pobres, tá? Em todos os países capitalistas do mundo inteiro. A gente não vê isso só aqui no Brasil, você vê isso nos Estados Unidos, em toda a Península Europeia, tá? Em toda a Europa você vê isso. Tá? Onde tiver um país capitalista no mundo hoje, ele está nessa situação. Ok? Então, entendeu? Representando, né, a classe dominante capitalista, né, eu coloquei esse saquinho de dinheiro aqui. Ó. Aqui, isso aqui representa
uma realidade de trilhões e trilhões de reais, tá? Esse pessoal da burguesia capitalista aqui, você não vê na televisão, não. Você não vê isso aqui em novelas. Esse pessoal aqui não faz parte da sua vida. Esse pessoal aqui nem convive com o presidente, primeiro-ministro, deputado, senador, quanto mais vereadorzinho e prefeitinho, entendeu? Então esse pessoal aqui vive num mundo à parte, do qual você não participa, do qual você não pode entrar. Eu também não posso entrar, ninguém pode entrar, a não ser as pessoas que fazem parte da burguesia capitalista, tá bom? Então, essa classe dominante aqui, ó, e também uma outra coisa importante de dizer, não existe mobilidade social aqui, tá? Esse discurso de mobilidade social aqui é uma mentira, é um discurso ideológico, tá bom? Mas vamos entender mais, né, para a gente começar essa discussão, o que é essa classe dominante da burguesia capitalista. Ela é uma coisa só? Ela é feita só de um tipo de gente? Não, tá? A gente sabe da experiência e dos estudos que já foram feitos sobre essa classe social, de que dentro da classe burguesa dominante, por exemplo, existem frações de classe distintas. Grava esse nome, tá? São frações de classe, ou seja, a classe dominante ela é subdividida em outras classes, ok? Tem divisão lá dentro, lá não é uma coisa monolítica, todo mundo unido, fechado, não. Ele é unido para lutar contra o resto, contra o proletariado. Agora, lá dentro deles, dentro das classes dominantes, tem diferenças entre eles. Por exemplo, nós temos a burguesia, a fração da burguesia, tá? Que é a burguesia bancária, por exemplo, que é a fração dominante nas classes dominantes da burguesia capitalista. Tá? A burguesia bancária, você tem a burguesia industrial, você tem a burguesia comercial, você tem a burguesia agrária, entendeu? E aqui embaixo aqui, ó, são as classes médias que são pagas pelas classes dominantes para manter o sistema de dominação que mantém a burguesia capitalista e suas diversas frações no comando, no poder da sociedade, ok? Uma sociedade que a gente pode até se perguntar, né? Nossa, mas de onde veio tanto dinheiro? A gente sabe que eles herdam, né, as riquezas deles dos seus antepassados. Agora, como que isso aqui surgiu pela primeira vez? Olha, eu vou te contar. Isso aqui surgiu com base na... Lembra quando você estudou na história os piratas? Você lembra? O governo inglês, né, a monarquia inglesa, ela bancava os piratas, a monarquia francesa bancava os piratas. Então, assim, isso aqui, toda essa riqueza, né, que começou a se acumular ali nas classes dominantes da Europa, né, isso aqui começou a ser acumulado com base no roubo, com base na pirataria, né? Marx chamava isso aqui de acumulação primitiva do capital. Todo esse capital aqui, ó, todos esses meios de produção, eles foram adquiridos com base no roubo. É isso mesmo, no roubo, no tráfico de drogas. Como assim? Você não sabe que isso aqui foi baseado até no tráfico de drogas? Uai, olha o que aconteceu na China, uma civilização com mais de 5.000 anos de existência, foi contemporânea até do Império Romano. O Império Romano caiu, a China continuou. Entendeu? E olha só o que aconteceu quando a Europa conseguiu se modernizar, né, e desenvolver, até mesmo com base nas descobertas chinesas da pólvora, da bússola, da imprensa escrita, aquilo tudo, né, a Europa conseguiu se organizar a tal ponto que ela conseguiu organizar um sistema de tráfico de drogas, um sistema de tráfico de ópio, e eles começaram a infestar a China, vender drogas na China, para dominar todo aquele império que tanto impressionava a Europa, que tanto deslumbrava a Europa. Aí chegaram lá, o que eles tinham para vender para os chineses? O que o europeu tinha para vender para o chinês? Nada. O que o europeu tinha que o chinês queria? Nada. Agora, o que os chineses tinham que o europeu queria? Tudo, né? Tinha seda, tinha pólvora, tinha bússola, tinha uma infinidade de tecnologias. A China, gente, é uma civilização que tem mais de 5.000 anos, tá? Mais de 5.000 anos. É a civilização, antropologicamente, né? A gente pode dizer que, com segurança, que a China é a civilização humana mais bem-sucedida da história do Homo sapiens sapiens, entendeu? E aí a Europa, quando se deparou com aquela realidade da China e da Índia,
né? E a única coisa que eles conseguiram vender na China que teve sucesso foi ópio. Ou seja, os europeus começaram a acumular toda a sua riqueza com base na invasão de países, de regiões habitadas por outras civilizações, né? Com base no roubo, no tráfico de drogas, né? Teve até a guerra do ópio, a gente vai acabar estudando isso aqui mais cedo ou mais tarde. Olha aí, vai estudar sobre a guerra do ópio na China, é a Europa vendendo droga na China. Os europeus eram traficantes de drogas, traficantes de escravos, e aí eles acumularam. Essa explica uma parte da acumulação, tá, de toda essa riqueza, de todo esse capital, né, que acabou colocando na mão da burguesia capitalista os meios de produção que o capitalismo usa hoje, mas ainda continua se baseando na mão de obra escrava, da escravidão assalariada, uma nova forma de escravidão, tá? Quando os invasores europeus chegaram aqui no nosso continente, nós já tínhamos milhões de seres humanos, milhões de pessoas vivendo aqui. Quando as caravelas subiam o rio Amazonas, eles ficavam horrorizados com cidades que eles perdiam de vista, né? Eles não conseguiam ver o término das cidades do rio, entendeu? E andavam por horas e horas e horas, e todas as margens do rio Amazonas, né, de algumas regiões, né, claro, ocupadas por civilizações e mais civilizações. Todo o litoral brasileiro já era ocupado por várias civilizações, aliás, todo o território brasileiro, né, e essas civilizações tinham um modo próprio de viver aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? Chegou o invasor europeu aqui, né, através da guerra biológica, da guerra bacteriológica, da contaminação, né? A maioria morreu só de ter o primeiro contato com a sujeira do europeu, né? O europeu trouxe patógenos que acabou matando todo mundo e destruindo a maior parte dessas civilizações. Então a gente pode afirmar com certeza que antes do europeu chegar aqui, o povo brasileiro já estava aqui há milhares de anos, né? Até onde vai o conhecimento científico, né? Os arqueólogos já descobriram, né? O conhecimento mais atual é de que o ser humano, os fósseis de ser humano mais antigo que foi descoberto, foram descobertos lá na África. Então isso indica para a gente que a espécie humana surgiu na África. E do continente africano, ela espalhou para todo mundo, espalhou para a Ásia, espalhou para a Europa, né? E da Ásia acabaram vindo ali pelo Estreito de Bering, né, entraram no continente que hoje a gente chama de continente americano e chegaram aqui no Brasil. E isso é um processo que levou milhares de anos, que foi acontecendo aos poucos, com ondas e mais ondas de migração, até que o povo brasileiro chegou aqui na nossa região do Brasil, da Argentina, aqui, né, e se assentaram nessa região todinha aqui. Isso aqui já estava tudo ocupado. Quando o invasor europeu, né, acostumado a invadir, pilhar, explorar, roubar, traficar drogas, né? E depois eles descobriram um negócio mais lucrativo ainda, que era o tráfico de escravos. O capitalismo fez a sua acumulação primitiva de riqueza, de capital, com base no tráfico de seres humanos, na escravidão. Era um tipo de escravidão que evoluiu aos poucos para outros tipos de escravidão, que chegou na escravidão que a gente tem hoje, que é a escravidão moderna. É isso mesmo. Eu sou um escravo assalariado, você é um escravo assalariado, tá? E eu estou te apresentando essa realidade para que você compreenda o porquê que a vida é do jeito que ela é aqui na nossa sociedade, ok? Então, resumindo, capitalismo, acumulação primitiva, né? A burguesia capitalista organizou a sua sociedade com base na escravidão, no terror, inventou as leis que beneficiam a ela, entendeu? E aí construiu essa sociedade que a gente conhece, ok? Baseada em duas classes fundamentais. A classe dos proprietários dos meios de produção da riqueza, que foi acumulada, tá, primitivamente, até os dias de hoje, através do roubo, né? E de uma classe dominada, que é o proletariado, das pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender. Tá bom? Ou seja, aqui que está a maioria do povo brasileiro. Mais de 90% do povo brasileiro está aqui, ó, onde está ainda a setinha amarela aqui. Ó, são as classes dominadas da nossa terra, tá bom? Que já estavam aqui através dos povos originários, e erroneamente chamado de índios,
né, já estavam nessa região aqui há milênios antes do invasor burguês capitalista chegar, antes do invasor europeu, né, a burguesia capitalista chegar aqui e ocupar e roubar e dominar e escravizar as pessoas da nossa terra. Depois trouxeram mais pessoas escravizadas da África, mas o grosso mesmo foi formado pelo povo brasileiro que já estava aqui, erroneamente chamados de índios, mas eram civilizações originárias que já estavam aqui há milênios, né? E hoje nós estamos vivendo esse pequeno interregno, esse pequeno intervalo de 500 anos, onde a burguesia, né, como classe dominante, está dominando a nossa região. Ela mudou de nome, ela mudou de feição ao longo desses 500 anos, mas hoje se conformou com uma burguesia capitalista financeira, com uma classe dominante que explora e escraviza o nosso povo. E como é que ela escraviza o nosso povo? Ela gosta de falar, né, que não, nós temos uma república democrática. Conversa fiada, tá? Quem banca, quem cria os reis, os presidentes, os primeiros ministros, é a burguesia capitalista. Tá? Na sociedade capitalista, todas as leis têm um só objetivo: beneficiar a burguesia capitalista. Entendeu? Grava bem isso. Então, meu amigo, se tiver um rei, quem botou o rei lá foi a burguesia capitalista. Se tiver um primeiro-ministro, foi a burguesia capitalista que botou ele lá. Se tiver um presidente, foi a burguesia capitalista que botou ele lá. O poder executivo, legislativo e judiciário, todos eles trabalham com um único objetivo: proteger os interesses da classe dominante, da burguesia capitalista, entendeu? Então, meu amigo, vou te contar, o prefeitinho, o vereadorzinho, o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o senador, o presidente da república, todos eles comem na mão da classe dominante. Aqui no Brasil nós temos uma situação particular, nós conseguimos com muita luta, com muita organização, eleger um presidente do povo, o presidente Lula, entendeu? E mesmo assim, se você só consegue obter o êxito que a gente obteve, né, de eleger o presidente Lula, com muita organização e com muito dinheiro também, meu amigo. Porque sem dinheiro você não participa do jogo da burguesia capitalista. Você não entra no jogo, entendeu? Então, assim, se você precisa de tanto dinheiro para você fazer parte dessa farsa democrática que o capitalismo, né, através da burguesia capitalista, inventou, eu posso chamar esse sistema de democrático? Não, não posso. Então, cientificamente, eu vou contar para vocês aqui qual é o nome que esse tipo de sistema baseado no dinheiro recebe. Tá? Isso aqui, em que nós vivemos no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Europa toda, né, em todos os países capitalistas, não é um sistema democrático. Eles adoram falar que é um regime democrático, mas não é. Não é um regime democrático. O sistema que eles chamam de democracia, na verdade, é uma plutocracia. Pesquisa aí, o que é uma plutocracia? Uma plutocracia é um regime de eleições baseado no dinheiro. Quem tem mais dinheiro ganha as eleições. Ganha as eleições como? Fazendo mais propaganda, aparecendo mais, entendeu? Opa, deixa eu voltar para cá. Fazendo mais propaganda, né, se divulgando mais. E, claro, o sistema capitalista se baseia comprando votos. Esse congresso imundo, esse congresso fascista que a gente tem hoje, esse Senado fascista que a gente tem hoje, foi graças à compra de voto. A Justiça Eleitoral, que é também da burguesia capitalista, a Justiça Eleitoral, que também só defende os interesses, em última instância, da burguesia capitalista, ela finge que fiscaliza as eleições. Mas, na verdade, a eleição ganha ela quem compra mais votos, quem tem mais dinheiro. Isso é democrático? Não é. Ou todos participam em condições iguais, ou não é democracia. E é o caso das repúblicas capitalistas burguesas, tá? Ela se baseia no dinheiro, ok? Então, é uma plutocracia, não é uma democracia como eles gostam tanto de falar, tá bom? Essa daí é a primeira mentira que eles contam para você, que eu estou te esclarecendo, que eu estou cientificamente explicando como é na realidade materialista, dialética histórica dos fatos, ok? Como a gente vê. É por isso que você vê aí, você vota e nunca resolve nada.
A gente elege o único presidente honesto que esse país teve, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e o Lula não consegue mudar a realidade. Por que o Lula não consegue mudar a realidade? Porque todas as leis da burguesia impedem ele de fazer as mudanças que têm que ser feitas para melhorar a vida de todo mundo. Ok? Por quê? Você sabe que quem gera a riqueza no nosso país, né, é a maioria do nosso povo, é o trabalhador, é o povo. Aqui, ó, essa setinha amarela aqui, ó, né? Ele vai lá, trabalha 8, 10, 12, 16 horas, entendeu, por dia, e gera uma riqueza. E essa riqueza ela é roubada pela burguesia, roubada pela apropriação do que o patrão faz, né, nos estabelecimentos capitalistas. Né? Então, assim, tudo que o proletariado produz, 90% de um jeito ou de outro, a burguesia capitalista rouba. Claro que ela rouba, segundo a lei que ela própria elaborou para beneficiar só ela, entendeu? E ela consegue financiar todo esse sistema que mantém, né, a escravidão assalariada do capitalismo, que mantém o proletariado, que mantém o povo brasileiro, aqui, ó, dessa setinha aqui, ó, que mantém o povo brasileiro nesse regime de escravidão assalariada, que eu estou descrevendo aqui para vocês, entendeu? Então, assim, e é assim em todas as classes. Vocês podem ver aqui, que aqui no meio, aqui, ó, eu já falei que tem as duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. Né? O proletariado é 90%, né, de todas as pessoas que vivem no Brasil, e a burguesia capitalista aqui, ó, se tiver 400 famílias aqui, é muito, tá? 400 famílias que vieram nas caravelas do invasor europeu, entendeu? Então, assim, 400 famílias, cara, dominam, né, mais de 90% da nossa população. E como que ela domina? Ela domina financiando esses governantes do poder executivo, legislativo e judiciário, que são poderes que foram inventados para proteger os interesses da burguesia. É isso mesmo, a justiça, tudo ali é para proteger os interesses da burguesia, entendeu? Aqui, ó, você vê aqui a casta, aqui uma outra casta aqui, ó, que é uma outra parte das classes médias, ó, tudo isso aqui são as classes médias, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma representação das classes médias, ok? Que ganham um pouco melhor do que o proletariado, mas ganham um pouco melhor para quê? Para manter o regime de escravidão assalariada da burguesia capitalista, ok? Então a gente já viu aqui como que os poderes e a burocracia se organizam aqui, ó. Até as igrejas são financiadas dessa forma. As igrejas são as igrejas das classes dominantes. Por exemplo, o catolicismo, a Igreja Católica, ela chegou aqui no Brasil nas caravelas do invasor europeu. Por quê? Porque ela é a religião das classes dominantes europeias. Entenda, quando eu falo da Europa, não estou falando do povo europeu, não, porque lá eles sofrem esse mesmo tipo de escravidão assalariada que a gente vive aqui. Tá? Isso foi transplantado de lá para cá e aperfeiçoado ao longo do tempo. Entendeu? Então, assim, fizeram a mesma coisa com a religião. Impuseram a religião do cristianismo aqui no Brasil. Entendeu? Pode ser igreja católica, evangélica, batista, não interessa. Entendeu? Essa religião é uma religião estranha ao povo brasileiro que já estava aqui nessa região há milênios. É uma religião estranha. O povo aqui não tinha religião. O povo aqui tinha uma forma de compreender a realidade que não se baseava em religiões. Tá? Em religiões europeias ainda, entendeu? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque as religiões são as religiões das classes dominantes. Eu falei, né, que o governo é o governo das classes dominantes. As religiões que a gente tem no Brasil são as religiões das classes dominantes, com exceção daquelas religiões de origem, né, popular, né, que, assim, na verdade não são bem religiões, né? São, assim, mutações, são mudanças feitas nas crenças do povo para enganar o povo e adaptar essas crenças aos interesses da religião das classes dominantes, da burguesia capitalista, entendeu? Desses porcos que escravizam, né, o nosso povo nesse regime capitalista da escravidão assalariada. E aí a gente vê que isso aí vai em tudo, até nas ideias da nossa sociedade. As ideias da nossa sociedade são as ideias das classes dominantes.
Então, as ideias da nossa sociedade são as ideias da burguesia capitalista, entendeu? Aí, quando a gente vem analisar isso cientificamente, mostra que, olha, não é bem assim não, é isso aqui, ó, é isso que eu estou falando para vocês aqui agora. Aí, muitos professores universitários, né, se indignam com isso e começam a inventar teorias e pseudociências, né, para explicar e justificar esse absurdo que é a sociedade capitalista. Tá? Hoje o que está na moda é uma pseudociência chamada pós-modernismo, uma pseudociência idealista chamada pós-modernismo, né? Isso desemboca num identitarismo mais abjeto que tenta desvincular, né, as lutas das mulheres contra a opressão, a luta dos negros e das negras contra o racismo, né, tenta desvincular essas lutas justas da luta de classes. Não existe luta feminista desvinculada das lutas de classes. Não existe luta identitária desvinculada da luta de classes, gente. Entendeu? Porque é assim que a realidade funciona, doa quem doer. Não existe luta contra o racismo desvinculada da luta de classes, da luta contra a escravidão assalariada, porque elas são partes, são expressões, entendeu? Da luta de classes. As lutas feministas, as lutas emancipatórias, as lutas de gênero, as lutas contra o racismo e todas as lutas da nossa sociedade são partes das lutas de classes sociais. Ok? Então, quando você ouvir aquele especialista falando na televisão, lembra, né? Geralmente falou na TV aberta ou nos principais meios de comunicação do partido da imprensa golpista ou das universidades, como a USP, né, e coisas desse tipo assim, quase tudo ideólogo da burguesia capitalista. Ele está defendendo as ideias da burguesia capitalista. Você viu alguém na televisão falando mal do Lula? É o ideólogo da burguesia capitalista. Você viu um religioso na televisão inventando os maiores absurdos contra o presidente Lula? É o ideólogo da burguesia capitalista. Não é nem do politiquinho A, B ou C. Eles são ideólogos, são todos funcionários que recebem muita grana para falar e defender os interesses da burguesia capitalista. Entenderam? A burguesia bancária, a burguesia industrial, a burguesia comercial, a burguesia agrária, a burguesia bancária financeira, entendeu? São todos financiados pelo dinheiro das classes dominantes capitalistas que organizaram esse regime, né, que é o regime do crime organizado. O capitalismo é o crime organizado, é por isso que você vê tanto crime organizado aí, entendeu? E eles dizem que a polícia, que as forças armadas são para proteger o país, são para proteger o cidadão honesto. Mas como é que tem tanto policial matando trabalhador honesto, matando criança uniformizada saindo de escola, entendeu? O próprio crime organizado que eles combatem, ou que eles dizem combater, né, são parte do funcionamento dos esquemas do crime organizado das classes dominantes. É aquela parte, né, da ação das classes dominantes que você não pode ver, né, porque são tão absurdas, elas se baseiam no roubo, ainda roubam e pilham o que podem, né, legal ou ilegalmente. E aí eles criaram, financiaram e armaram uma certa classe média, né, uma certa parte da classe média, né, para poder fazer o quê? Para poder combater a justiça e os fracos e os oprimidos? Não. Todas as forças armadas do nosso país e de todos os países capitalistas são as forças armadas da burguesia capitalista para manter ela como classe dominante. Como é que ela domina? Ela domina pela força, meu amigo. Ela domina pela corrupção. Ela domina pelo suborno, entendeu? Ou ela consegue te comprar, ou ela vai lá e te mata. É assim que funciona. Me desculpe ser eu que estou contando isso para vocês, mas é assim que funciona, tá? E assim, as forças policiais e o crime organizado que ela diz combater, mas não combate porcaria nenhuma, entendeu? São a mesma, assim, são caras da mesma moeda que serve aos interesses da burguesia capitalista. Tá ficando claro? Tá dando para entender como é que tudo funciona? E dentro desses estratos aqui, ó, das classes médias, tá vendo a setinha aqui, ó, apontando cada uma das frações, né, da classe média, vamos dizer assim, né?
tem essa última aqui, ó. Essa última aqui, ó, da galera aqui, essa galera aqui é que realmente aparenta ser a classe média, né? Mas tudo isso aqui é classe média, tá? Você pode ser classe média mais baixa ou classe média mais alta, não importa. Você é apenas um funcionário da burocracia de todo o sistema de classes sociais que estão a serviço da burguesia capitalista, tá? A serviço da burguesia capitalista. Tenha isso muito claro e você vai compreender bem a nossa sociedade. Então aqui, ó, são as classes médias que a gente conhece, né? Mas são aqui, como estão no extrato mais baixo aqui, quase mais baixo aqui da nossa sociedade, eles estão um pulinho aqui de virar proletariado, de virar povão, né? Então, assim, essa classe média aqui também, eles vivem nas suas festas, têm os seus apartamentos de luxo, têm seus carros de luxo, vivem bem, viajam, vão a resort, todo ano vão passar férias, né, nas praias mais lindas do Brasil. Por quê? Porque eles recebem salários melhores, pagos direta ou indiretamente pela burguesia capitalista. Para quê? Para manter a dominação sobre o povo brasileiro que está aqui, ó, que são as camadas mais pobres do proletariado no Brasil. Entendeu, gente? Essa setinha amarela aqui, ó, que eu estou apontando aqui para as classes dominantes, os estratos mais pobres, né, do regime da escravidão assalariada capitalista brasileira, né, essa setinha amarela aqui está apontando para as pessoas que vivem com um salário em torno de R$ 1.500. Isso aqui é mais de 90% da nossa população. É onde você vive, tá? É na favela onde você vive, é no bairro mais pobre onde você vive. Esse povo está tudo aqui, ó. Aquele povo que está nos bairros melhores é essa galera aqui, ó. É essa galera aqui, entendeu? É esse pessoal que vive, tá, com o dinheiro do suborno que a burguesia capitalista paga a eles para que eles trabalhem dia e noite em favor da burguesia para manter o proletariado, para manter o povo brasileiro, os estratos mais pobres do povo brasileiro, né? Porque eles também são do proletariado, eles só têm a força de trabalho física e intelectual deles para vender, entendeu? Para manter o proletariado nesse regime de escravidão assalariada em que a gente vive. E toda essa violência que você vê na nossa sociedade, né, propagandeado todo dia pelos jornais do partido da imprensa golpista, né, tudo isso, toda essa violência, todos esses crimes que você vê no Brasil hoje, você não consegue sair com um smartphone no bolso. Você não pode pegar um smartphone na rua que você pode ser roubado. Tudo isso é parte do regime de terror que a burguesia capitalista mantém através do crime organizado que trabalha para ela, entendeu? Em que as forças policiais fingem combater, mas na verdade só estão provocando terror e medo nos bairros mais pobres onde vive o proletariado, mais pobre onde vive o povo brasileiro que já está aqui na nossa terra há milênios, antes desses, né, marginais virem da Europa para cá e invadir o nosso país. Entendeu, gente? Então é muito importante. Lembra, o nosso sistema capitalista ele é dividido basicamente em duas classes principais. A classe dominante e a classe dominada, né? A classe dominante é a burguesia capitalista, tá? Está aqui graças à acumulação primitiva de capital, né, que levou ela a dominar os meios de produção capitalista, tá? Todo o capital capitalista, através do roubo, através do tráfico de drogas, e é assim até hoje, tá? Todo o tráfico de drogas que você já ouviu falar na vida, é essa galera aqui, ó, é essa galera da burguesia capitalista, a classe dominante que mantém. E quem é vítima disso tudo, quem vive como escravo assalariado, é o proletariado mais pobre. É mais de 90% da nossa população. É o povo brasileiro que só tem a sua força de trabalho, né, física e intelectual para vender. Então, eu tentei aqui, através dessa nossa arte aqui, a mostrar para vocês as principais partes da nossa sociedade, que isso aqui vai te ajudar a entender cientificamente como a nossa sociedade funciona. E por que ela funciona dessa forma que parece até meio absurda, onde ninguém resolve nada? É porque tudo tem que ser mantido do jeito que está, porque interessa a burguesia capitalista. É assim que ela se apropria da riqueza gerada pelo povo. Quem gera a riqueza do nosso país é o povo. Se você riscar essa gente aqui do mapa,
entendeu? O que vai acontecer? A gente virar esse gráfico aqui, ó, ao contrário, botar o povo para cima, o nome disso é socialismo, onde é o povo que manda. E tudo que o povo gerar de riqueza volta para o povo. E esse pessoal aqui baixa a bola, entendeu? Porque tudo isso aqui, ó, é funcionário bem pago da burguesia para manter a escravidão assalariada capitalista no nosso país. Entendeu? Isso aqui só pode ser mudado com uma revolução socialista, com o povo se organizando. Por isso tem a bandeirinha vermelha aqui, ó. Isso aqui é o povo unido, organizado, lutando contra a escravidão assalariada. E essa luta já dura séculos e a gente vai continuar com essa luta, né, com base em conhecimento científico, com base em provas materiais de que um novo regime é possível. Né? É possível a gente criar um regime socialista. Olha o que a China fez. A China, ela fez uma revolução. O povo lá, a paciência do povo chinês entornou com esses europeus que estavam invadindo, roubando, traficando drogas, promovendo a violência lá na China. Daí o povo chinês deu um basta nisso, aqui, né? Se organizou no Partido Comunista, né? Trabalhadores de todo mundo unidos, lembra que Marx falava no final do manifesto do Partido Comunista? Então, o povo chinês foi lá, se organizou no Partido Comunista, entendeu? Partiu para cima da burguesia, botou esse bando de vagabundo, esse bando de traficante de drogas, esse bando de ladrões, né, de exploradores para correr da China e começaram a construir um país novo, um país onde a riqueza do proletariado, né, ficava para o bem-estar do proletariado, entendeu? Mas foi uma jornada difícil, tá? No início a meta deles era uma tigela de arroz para cada um, para ninguém passar fome. E aí a coisa foi melhorando, melhorando e chegou onde eles estão hoje. Hoje a China socialista, dirigida pelo Partido Comunista da China, é a maior potência econômica do mundo. É a maior potência econômica do mundo. E a gente vê nos países capitalistas, o que a gente vê? Decadência, cracolândia para todo lado. Vai lá em Londres, em Paris, em Bruxelas, Berlim, vai lá em Lisboa, vai lá Nova York, né? Vai lá no Canadá, você vai ver lá, você sai do aeroporto, você já dá de cara com uma Cracolândia. As principais cidades desses países, né, estão tomadas por gente passando fome, gente morando no meio da rua. Então isso mostra a decadência do sistema capitalista. Tá? Quando você vê uma pessoa passando fome na rua, lembra, aquilo ali é um sinal da decadência do sistema capitalista. Aquela pessoa não está ali morando na rua porque ela quer, não. Entendeu? Ela é uma vítima da escravidão assalariada capitalista. Entendeu? Onde você trabalha por um salário de fome ou você tem a liberdade de morrer de fome. Ok? Então é isso, tá? Essas são algumas ideias iniciais que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir. Vamos discutir lá no chat, tá bom? E eu quero aproveitar e fazer uma recomendação de leitura para a gente se aprofundar cientificamente ainda mais nesse assunto sobre o que são as classes sociais. A minha leitura recomendada é você agora ir lá no site da livrariaanita.com.br. Se você gostar de um livro de papel, né, você vai lá e compra o livro do Manifesto do Partido Comunista, que é onde toda essa discussão que eu travei com você começou de forma científica. E a burguesia capitalista tenta censurar, caluniar, difamar isso aqui de qualquer jeito, tá? Agora, se você gostar de livro de papel, fica essa minha recomendação aqui do livro que é fiel à obra original de Karl Marx e Friedrich Engels, entendeu? Ela foi escrita por esses dois camaradas aqui, ó, eles que começaram essa discussão científica, materialista, dialética, histórica, de tudo isso que a gente está debatendo aqui agora, entendeu? Se você gostar de ler em papel, recomendo que você compre esse livro na livrariaanita.com.br, porque aqui eu tenho certeza absoluta que esse livro, essa obra impressa em papel, ela é fiel ao original, feito por Marx e Engels, ok? Agora, se você está sem dinheiro, não quer gastar, está difícil, não tem problema. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube. Lá, além do que eu já te falei que eu vou te colocar tudo lá, né? Eu vou colocar também um link da biblioteca que vai mandar você diretamente para essa obra aqui digital.
Tá? Eu tenho esse livro aqui no formato digital, você pode abrir ele no seu smartphone, você pode abrir ele no seu computador, onde você quiser, você pode baixar o PDF, tá? Você pode baixar o PDF, você entra lá no link e vai estar lá, tá bom? Se por algum motivo você cair em alguma versão de outra língua, procura lá que tem em português, tá? Tá lá no marxistas.org, tá? E lá você vai achar isso. Eu vou colocar o link ali direitinho ali na descrição do vídeo, e você vai poder ver, tá bom? Tá lá junto com o link do nosso grupo de discussão no WhatsApp, tá junto com o link de um artigo do historiador Augusto Buonicore, que eu vou colocar lá, que vai ser fantástico você ler esse artigo e você vai entender com maior profundidade tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Sem contar que lá também eu vou deixar o link do Manifesto do Partido Comunista Digital e vou deixar o link também de todos os livros do camarada Karl Marx, e vou deixar o link também onde você vai poder achar todos os livros do Engels. Se você quiser se aprofundar ainda mais nessa questão, é só ler. É só ler ali e você vai entender isso aqui com maior profundidade ainda, tá bom? Especialmente eu recomendo o artigo do camarada, do historiador, cientista, historiador, Augusto Buonicore, né? Professor, trabalhava lá na Unicamp. Você vai poder entender melhor todas essas questões aqui e eu garanto que isso aqui vai mudar a sua vida. E a galera que está no Enem aí, está estudando no ensino médio para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, seja qual curso for, eu te garanto, meu amigo, se você seguir as minhas recomendações, você vai ser aprovado no Enem e vai atingir o seu objetivo. Tá bom? E você que não está fazendo o Enem, caiu aqui porque achou interessante o assunto, você vai usar isso aqui na sua vida, meu amigo. Isso aqui, compreender isso aqui vai ser fundamental para você melhorar a sua vida e não ser enganado pela burguesia capitalista, esse bando de ladrões aqui, ó, que criou esse regime capitalista, que é um regime do crime organizado. Tá bom? Então fica essa recomendação e para a gente caminhar agora para encerrar, vamos encerrar com um videozinho que vai trazer um resumo de tudo isso que eu apresentei para vocês, tá bom? E aí a gente encerra o nosso vídeo com um resumo, que aí a gente vai sintetizar tudo que a gente discutiu agora através de um vídeo que foi gentilmente cedido a nós pela Escola Nacional João Amazonas. Ok, gente? São os maiores especialistas nesse assunto do Brasil, ok? Então vamos lá para o videozinho de encerramento e tchau, tchau! Escola do João apresenta Minuto Marx. Tema de hoje, classes sociais, ou de que lado você samba? As classes sociais têm a ver com a propriedade privada dos meios de produção, onde o trabalho de um grupo de humanos é explorado por outro grupo de humanos. A divisão da humanidade em classes sociais surge na história junto com a propriedade privada da terra e demais meios de produção. E existem basicamente dois tipos de classes: as donas dos meios de produção e as que não os têm. Essa divisão deu origem a diferentes sistemas sociais: escravismo, feudalismo, capitalismo. Em todos eles, a classe dos proprietários explora a classe dos não proprietários. O senhor explora o escravo, o senhor feudal o servo, o burguês explora o proletário. Mas se liga, no comunismo não vai haver divisão das sociedades em classes e exploração do trabalho, já que não haverá propriedade privada dos meios de produção. E para chegar lá, precisamos antes construir o socialismo. É isso aí, gente. Esse era o resumo final que eu queria apresentar para vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do Ricardo Tristão e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!